Então, gente, ontem nós estudamos um pouco sobre uma técnica básica que seria o banho no leito, né? Vocês já viram a técnica de higienização das mãos, a de paramentação eu gravei. Ontem vocês viram banho no leito e hoje nós vamos terminar essa parte de higiene com a higiene íntima e com a higiene oral. Ontem eu expliquei para vocês o porquê que eu separei essas duas técnicas do banho do leito, porque muitas das vezes a gente faz ela sequencial no momento do banho, tá? Vamos iniciar com a higiene oral. Como nós falamos ontem, senhores, todos os procedimentos de higiene do corpóreo e de higiene íntima no paciente é de extrema importância, tá? Porque o banho, propriamente dito, ele é uma rotina nos hospitais, lógico, como eu falei para vocês. O ideal seria que nós respeitássemos a individualidade do paciente, perguntando para ele qual é o horário que ele preferiria tomar banho. Porém, muitos hospitais já têm esse horário pré-estabelecido na sua rotina hospitalar, geralmente é sempre pela manhã, tá? Esse banho em si vai ser responsável por remover toda a sujidade do organismo, sujidades essas sujeiras que contém no corpo dele, pode ser um foco e o início de uma infecção, tá? Além de transmitir aquela sensação de bem-estar e aquela sensação de limpeza nos nossos pacientes. É, Quando a gente oferta essa higiene, esse banho no leito, essa higiene íntima, essa higiene oral, há uma melhora significativa na função biofuncional dele, tá? Principalmente no que se refere à autoimagem e à autoestima também. É sempre importante que eu fique relembrando vocês, gente, que essa higiene do corpo, essa higiene oral e essa higiene íntima, ela deve ser feita de uma maneira bem cautelosa, tá? Com bastante cuidado, e também ela deve ser planejada, tem que separar todos os materiais direitinho, chegar para o paciente, explicar a técnica que vocês vão fazer, o que, que vocês não vão fazer. Ontem eu aconselhei vocês a sempre permanecerem em dupla, tanto para facilitar na hora da movimentação do paciente, que vocês vão ter que ficar virando ele de um lado para o outro para ficar fazendo, realizar essa higiene de maneira satisfatória, além de ser uma das formas de prevenir vocês a possíveis complicações e processos éticos, tá? Só um minutinho que tem algum colega querendo entrar. Já. Então, toda vez que vocês forem realizar qualquer tipo de banho, ontem nós vimos 4 tipos de banhos, quando vocês forem realizar apenas a higiene íntima, porque eu falei que não necessariamente toda vez que vocês forem realizar uma higiene íntima, vocês vão ter que dar banho no paciente. Por exemplo, se vocês deram banho pela manhã e ao longo do dia esse paciente evacuou, urinou, enfim, vocês podem fazer apenas a parte de higienização íntima, tá? Vocês têm que ser bastante criteriosos e sempre se perguntar o que vai ser o melhor para ele. Ontem nós vimos que existem alguns grupos de paciente que nós somos mais criteriosos na hora de fazer essa higienização e esse banho no leito, tá? Principalmente aqueles pacientes que estão bastante graves, aqueles pacientes que estão hemodinamicamente instável, vocês lembram? Ou ele tenha passado por algum processo cirúrgico de longa extensão de maneira imediata, tá? Nas cirurgias cardíacas, por exemplo, que é uma cirurgia super delicada, por exemplo, não é aconselhável que vocês deem banho nesse paciente, pelo menos nas 4 primeiras horas após a cirurgia. Posteriormente, já dá para fazer essa higienização. Naqueles pacientes que acabaram de ter uma parada cardíaca ou tem algum distúrbio circulatório, também é importante que vocês avaliem a situação, que eles estejam minimamente estáveis para receber esse banho e para receber esses cuidados, tá? Porque pode ocorrer de muitas complicações acontecerem enquanto vocês estão dando o banho. Imagina vocês estão fazendo a higienização corpórea do paciente e do nada ele tem uma nova parada cardíaca. Então, por isso, vocês têm que tomar bastante cuidado na hora de se realizar esses procedimentos.
quais são os materiais utilizados na higiene íntima, no caso, se o paciente for feminino, tá? Existe uma distinção técnica quando a gente vai fazer uma higiene íntima em uma mulher e quando a gente vai fazer a higiene íntima em um homem, devido à especificidade de cada um. O aparelho geniturinário da mulher é totalmente diferente do aparelho genital masculino, tá? Então, existem materiais que a gente utiliza especificamente para a mulher, outro que nós utilizamos especificamente para o homem. E a técnica em si também é diferenciada. No caso da higiene íntima em uma mulher, nós vamos utilizar um balde, tá? Uma jarra para pegar água, tá? Um pacote de gases, ou algumas pessoas preferem utilizar aquelas buchas higiênicas, mas para higiene íntima, por ser uma área mais delicada, a gaze ela é mais recomendada, tá? Uma comadre, que eu mostrei para vocês ontem, que é aquele recipiente de aço inox, utilizado bastante pelas mulheres. Uma toalha de banho, só que essa toalha de banho não vai ser a toalha do hospital, tá? É a toalha do próprio paciente. Um sabonete líquido para fazer higiene íntima. Senhores, não utilizem aquele sabonete íntimo que comumente as mulheres usam, tá? Aqueles que regulam o pH da vagina e tudo mais. Aquilo é terminantemente proibido para todo mundo da área da saúde, senhores. O sabonete íntimo, ele faz um mal muito grande para a flora vaginal da mulher. Toda mulher, eu não sei se foi nessa turma que eu comentei isso. Toda mulher que faz o uso de sabonete íntimo, ela vai ter corrimento vaginal, tá? Porque o sabonete íntimo, ele remove toda a microbiota da vagina da mulher. A vagina da mulher tem, sim, que ter bactérias benéficas, tem que ter também alguns fungos que residem nesse ambiente, e o sabonete íntimo retira tudo isso e abre espaço para que eles proliferem mais rápido. Então, toda mulher que utiliza sabonete íntimo vai ter esses corrimentos vaginais. Então, na hora de escolher o sabonete líquido para fazer higiene íntima de uma paciente mulher de vocês, jamais optem para utilizar um sabonete íntimo. Utilizem um sabonete neutro, um desgermante, tá? Mas sabonete íntimo não. Luvas de procedimento, porque como nós vimos ontem, tanto no banho e quanto na higiene íntima e na higiene oral também, que vai ser a segunda parte da nossa aula, não é necessário que seja uma luva estéreo. Aquelas luvas de procedimento que a gente utiliza normalmente também serve. Um hamper, que é aqueles parece se assemelha um saco de lixo, porém ele é de tecido, para que vocês não joguem os lençóis, as compressas ou algo do tipo no chão. Coloquem tudo nesse hamper e posteriormente levem ao expurgo. Utilize, em alguns casos, vocês também podem utilizar uma pinça longa que nós chamamos de Cherron, que é para limpar a cavidade interna da vagina, tá? Só se for necessário, porque, como eu já falei para vocês também, a parte interna da vagina da mulher, ela não deve ser limpada. Então, aquelas famosas duchas vaginais são contraindicadas para todas as mulheres, independentemente se elas estão internadas ou não, tá? Porque a ducha vaginal também remove toda a flora, toda a microbiota da vagina da mulher. A higiene aconselhada de uma mulher é que ela faça apenas da parte externa, porque a vagina da mulher ela é autolimpante. Por dentro, o próprio corpo consegue fazer a higienização e a mulher só tem que fazer a higiene externa, tá? Mas em casos que vocês notarem que essas pacientes estiverem com bastante corrimento ou alguma doença vaginal, alguma DST, pode ser necessário que a gente limpe sim o colo do útero dela e a vagina dela. E para isso a gente utiliza uma pinça muito longa que é chamada de Cherron. Vocês já viram alguma Cherron alguma vez? Alguma pinça dessa? Eu não. Não? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Todas essas pinças vocês vão estudar em centro cirúrgico, tá? Mas só vou mostrar para vocês aqui como que é uma Cherron. Deixa eu ver se a internet colabora para me mostrar para os senhores. Essas daqui, ó. É uma pinça bem longa. Geralmente ela tem 25 ou 24 centímetros de comprimento. Você vai prender a gaze nessa ponta, vai introduzir na vagina da mulher e fazer toda a limpeza da parede vaginal, tá? Oi?
Pareceu? Tá parecendo não. Não? Não. Deixa eu abrir novamente. Nenhum slide estava aparecendo, meninas? Não, pareceu não. Tá, deixa eu abrir novamente. Apareceu agora? Agora apareceu. Tá. Aqui mesmo. Então, essa daqui é a Cherron que eu estava falando para vocês, tá? É uma pinça bem longa, ela tem de 24 a 25 centímetros, geralmente. A gente iria prender uma gaze com sabão neutro, sabão líquido que vocês forem utilizar, na ponta dela, e vamos introduzir na vagina da mulher, da nossa paciente, e fazer a higienização interna, tá? Da parede e do próprio colo do útero. Isso só é indicado se for realmente necessário, tá? Se ela tiver com bastante corrimento, se ela tiver alguma DST, porque no geral a gente não faz essa limpeza interna. Aqui é a lista de materiais que eu estava comentando com vocês, tá? Daí nós paramos aqui na Cherron, que é essa pinça grande. A Cherron, ela é uma pinça estéreo, tá? Que vocês podem solicitar na CME, que é a Central de Material de Esterilização do Hospital, e também tem umas Cherrons que são descartáveis, que você utiliza uma vez, que ela é de plástico, e você, depois o uso você descarta. Além disso, vocês vão pegar um biombo, tá? Que é para fazer aquela barreira para tampar a paciente, para você não expor a intimidade dela para todo o quarto. Como nós discutimos ontem, a maioria dos quartos do SUS, nós temos muitos leitos, muitas camas dentro de um quarto só e não tem divisórias. Então, vocês utilizem esse biombo para fazer essa divisória, para posteriormente poder expor a mulher para fazer higiene. E um forro e um saco plástico, tá? Para você jogar fora todos os materiais que vocês forem descartar, e também pode ser utilizado como colocar embaixo da paciente para não molhar diretamente o colchão e os lençóis, já que o foco aqui não é mais o banho, e sim só a região íntima dela, a genitália. Como que é a técnica de uma higienização íntima em uma mulher, senhores? Lembrando que agora nós estamos falando especificamente de mulheres. Vocês vão separar todo mundo, vão lavar as mãos, né? Vai explicar para a paciente de vocês o que vocês vão realizar, qual é o procedimento, como que vai ser feito. Se ela tiver um pouco mais de tempo no hospital, ela já vai saber o que vai ser feito. Mas, como eu disse para vocês, vai tocar em paciente, vai realizar qualquer procedimento, se apresentem, explique o procedimento para posteriormente poder tocar nele, tá? Não chega já tirando a roupa dela e fazendo a higienização, porque isso, além de antiético, é passível de processo. Vocês vão lavar as mãos, vão separar todos os materiais que eu coloquei aqui. Fiz uma lista de material aqui para vocês, eu já enviei esse PDF no grupo da sala, tá? Depois da aula vocês podem conferir. Vão colocar todo esse material em cima de uma bandeja, num carrinho ou na cabeceira da cama daquela mesinha que fica do lado do leito da paciente, tá? Vão calçar as luvas, lembrando aqui que a luva é luva de procedimento, luva comum, não precisa ser luva estéreo. Vão trazer o hamper próximo do leito para vocês poderem desprezar, tá? Vão proteger todo o leito da paciente com um biombo, fazendo a divisão, a barreira, tá? Para que ela não fique exposta. Vão colocar a paciente em uma posição ginecológica, tá? Procurando expor o mínimo possível dela. Se vocês vão fazer apenas a higienização íntima, o resto do corpo vai ficar coberto. Retirem o lençol apenas da vagina dela, tá? Vocês conhecem a posição ginecológica, que também é chamada de posição de litotomia? Já ouviram falar alguma vez? Hein, meninas? Vocês já viram a posição ginecológica alguma vez? Não, eu não. Eu não. Não. Deixa eu mostrar aqui para vocês.
É bem semelhante aquelas que vocês fazem quando vocês vão fazer o preventivo anual, tá? Só que aqui não tem aquele apoio de perna. É assim. Então, horrível a internet hoje. Aqui, gente, o resto do corpo da paciente fica completamente aberto e vocês vão descobrir apenas a área da genitália dela para fazer a higienização, tá? Ela vai sempre dobrar as pernas e abrir um pouquinho para evidenciar a vagina para vocês poderem fazer a higienização. Por isso que vocês protegeram todo o leito para que ela não fique exposta, tá? Colocar um forro ou um saco plástico sobre a região glútea dela para evitar de molhar o lençol e os colchões, tá? Colocar a comadre sobre a região glútea da paciente, com a ajuda da mesma, ela consegue levantar o quadril e vocês colocarem a comadre embaixo do quadril dela. A comadre eu mostrei para vocês ontem, que é aquele recipiente de aço inox, especificamente para as mulheres. O homem não utiliza a comadre, ele utiliza o bico de papagaio. Vocês lembram que ontem eu mostrei a comadre e o bico de papagaio, tá? Depois que vocês colocaram essa comadre, vocês vão irrigar o monte pubiano e a vulva da mulher com água. Vocês vão molhar a vagina dela, tá? Coloquem essa água da maneira mais suave que vocês puderem. Não joguem, tá? Vão com a jarra ou com um recipiente pequeno de pouquinho em pouquinho. Sempre atente à temperatura dessa água. Também nós discutimos ontem. Uma água morna ou uma água em temperatura ambiente. E se o paciente preferir uma água fria, vocês podem aceitar a individualidade dele, tá? É só perguntar para ele qual é a temperatura que ele prefere da água. Depois que vocês molharam todo o monte púbico e a vagina da paciente, vocês vão colocar um pouquinho de sabão líquido. Lembrando novamente que é um sabão neutro ou um degermante, tá? Uma clorexidina degermante. Só não utilizem, novamente, o sabonete íntimo. Perdão, meninas, tem alguém querendo entrar. Então, vocês já molharam com a água, já colocaram um pouquinho de sabão líquido. Agora vocês vão começar a ensaboar, tá? Vocês podem utilizar a mão de vocês se não tiver a pinça Cherron. Se tiver a pinça Cherron, você pode pegar uma gaze com essa pinça e começar a fazer a higienização da vagina, já que está com sabão, tá? Sempre lembrando que é de cima para baixo sem atingir o ânus, porque vocês podem, se vocês acertarem o ânus da mulher, provavelmente quando vocês voltarem com essa gaze, vocês vão trazer as bactérias da região anal para a região vaginal, tá? O que vai também provocar alguma infecção ginecológica nessa paciente. Então, do monte púbico para baixo, do monte púbico para baixo, só vai e volta, de cima para baixo, sem atingir o ânus, tá? Sempre despesando a gaze a cada movimento que vocês fizerem. Então, vocês, lá do monte púbico, desceram até o final da vagina. Aí vocês desprezam, pegam o outro. Lá do monte púbico até a vagina. Desprezam, pegam outro. E façam isso até terminar a higienização, tá? Quando vocês terminarem essa parte, vocês vão entrar na vagina propriamente dita. Que vocês vão começar sempre a lavarem os lábios menores, depois os lábios maiores, perdão, e depois os lábios menores, sem atingir novamente a região anal, tá? Depois que vocês terminarem de fazer isso, vocês podem enxaguar novamente com a água e retirar a comadre. Vocês vão enxugar toda a paciente de vocês utilizando a toalha de banho e vão tomar cuidado na hora de retirar o saco plástico que vocês colocaram, porque muito provavelmente ele vai estar molhado, tá? Se vocês tirarem de qualquer maneira, não adiantou de nada colocar ele. Então vai ter que trocar novamente o lençol e a roupa dessa paciente.
Sempre colocar, após o procedimento, colocar a paciente numa posição de conforto, né, que ela prefira. Desprezar tudo que foi molhado, que foi utilizado, tá? A toalha, o forro no hamper. Não joguem no chão, eu já falei para vocês. Essas toalhas, se for utilizar compressa, se for uma paciente um pouquinho mais obesa, vocês verem que apenas com as gases pequenas não vai ser o suficiente, podem pegar uma compressa, sim, tá? Para auxiliar a higienização, desde que seja uma compressa estéril. Despreze tudo isso no hamper, jamais no chão, tá? Depois vocês vão levar essa comadre, que é com a água, né, da higienização, e jogar no banheiro, jogar o resto da água que está no jarro e no balde também, pode jogar no banheiro. Vão retirar as luvas, lavar as mãos, já que vocês terminaram o procedimento, lavem as mãos e posteriormente anotem o procedimento que vocês fizeram. Descrevam o que vocês fizeram, o que vocês não fizeram. Se vocês encontraram algum tipo de ferimento, algum corrimento vaginal, alguma anomalia na região íntima da paciente de vocês, vocês também deixem isso claro na anotação, tá? E é dessa forma que nós fazemos a higienização íntima de uma mulher. Não se preocupe, porque como vocês já sabem, quando a gente retornar às aulas presenciais, eu vou remostrar essas técnicas para vocês tudo novamente. Aqui nós estamos vendo a teoria. Então revisem para quando nós chegarmos na parte prática, vocês não fiquem perdidas, tá? Porque eu já expliquei como é feito o procedimento, mas eu vou mostrar e demonstrar o procedimento propriamente dito nos laboratórios do CTA quando voltarmos ao ensino presencial. Agora vamos para a higienização íntima masculina. A feminina, acredito que para vocês sejam melhores, porque vocês são meninas, tá? Mas para um menino, como é um pouquinho mais complicado, tá? A paciente pode ficar envergonhada, o aluno também geralmente ele fica envergonhado, porém isso não deve ocorrer. Vocês têm que deixar, principalmente eles, acredito que não tenha nenhum menino lembrando. Mas vai servir para vocês também na higiene masculina. Tem que estar segura do que vocês estão fazendo. Vocês ali são profissionais, tem que acalmar o paciente para você ganhar a confiança dele e poder fazer essa higienização íntima, tá? Porque é muito importante e isso é trabalho da enfermagem, mas especificamente do técnico de enfermagem. Então vocês não têm como correr dessa responsabilidade, vocês vão fazer isso sempre, tá? Vamos agora para a higiene íntima de um paciente masculino. Vamos separar os materiais da higiene masculina. Um balde e uma jarra, obviamente, com água. Um pacote de gases também para fazer higiene, ou uma esponja, mas como eu disse para vocês, geralmente eles aconselhavam a esponja, porque partes do pênis masculino também ele é altamente sensível, então a esponja poderia causar algum tipo de irritação. Em alguns casos pode ser utilizada uma comadre apenas para você jogar a água e não cair direto no colchão, tá? Um sabonete líquido, um sabonete, algum tipo de desgermante, luvas de procedimento, um hamper, novamente uma pinça para vocês poderem segurar. Se não tiver a pinça, vocês vão com a gás mesmo, coloca a gás na luva e vão com a mão mesmo. Um biombo e um forro plástico para não molhar o colchão e nem o quarto. Como que é a técnica? Novamente, vocês vão explicar o procedimento pro paciente de vocês. Se esse paciente for idoso, ele vai ter uma relutância bem maior do que um paciente um pouco mais jovem, tá? Mas o procedimento tem que ser feito. Se vocês não conseguirem convencer, vocês não podem fazer a força. Vocês podem procurar alternativas. Tentar conversar com ele. Não convenceu? Tenta conversar com um colega do sexo masculino. Procure um técnico de enfermagem homem para realizar essa higienização. Se ele não aceitar de nenhuma maneira, porque o paciente tem o direito de recusar-se procedimentos, recusar medicação, façam a anotação e deixe claro que o procedimento não foi realizado porque o paciente ele não aceitou a realização do procedimento e ele é o responsável por qualquer tipo de risco ou dano pela falta da higiene, tá? Vão lavar as mãos e reunir todos os materiais novamente e levá-lo lá na beira do leito do paciente, colocar novamente naquela mesinha que ele fica. Todo leito de hospitalar tem um criadozinho mudo que vocês podem utilizar, tá?
Vão proteger todo o leito dele com biombo novamente, para manter a individualidade, manter a intimidade dele. Vão trazer o hamper para próximo do leito, para vocês não terem que jogar lençol, compressor no chão. Tudo dentro do hamper. Vão calçar as luvas de procedimento, vão posicionar o paciente e vão expor apenas a área genital. O resto do corpo fica coberto. Igual nós vimos ontem. Enquanto vocês estão dando um banho no leito, vocês vão descobrindo, vão tirando o lençol apenas da região que você vai realizar a lavagem na hora, tá? Depois cobre e descobre outra parte. E vai seguindo até terminar o procedimento. Não retirem jamais, senhores, toda a roupa do paciente, deixe ele lá exposto, joga água em cima dele e começa a fazer o banho ou a higiene íntima, tá? Vão descobrindo apenas a parte que vocês forem realizar a higienização no momento. Vão colocar também um saco plástico na região glútea do paciente para evitar que molhe o colchão e os lençóis, tá? Vão colocar uma comadre na região glútea desse paciente, por mais que ele seja homem, porque quando você jogar água, essa água vai cair diretamente dentro da comadre, tá? Uhum. Ele vai preso agora. Tentativa. Ele vai preso agora. Tentativa. Só um minuto, tem alguém com o microfone ligado. Daí vocês já prepararam, já colocaram o saco plástico, já colocaram a comadre e agora vão fazer a higiene propriamente dita. Vai valer as mesmas regras para a higiene da mulher, tá? Vão começar jogando um pouco de água com a jarra na região genital de maneira geral. Vão dobrar uma gaze e pegar com a pinça. Se não tiver a pinça, a Cherron, utilizem a própria luva de vocês, tá? Vão despejar pequenas porções de sabonete líquido e vão começar a ensaboar o genital. A forma de vocês começarem a fazer a higiene do pênis, meninas, é diferente da mulher, né? Porque a mulher da região pública para baixo, da região pública para baixo, sem acertar a região anal. No homem, vocês vão começar com o pênis dele, tá? Vocês vão pegar o pênis masculino, vão tracionar o prepúcio. O que é o prepúcio? É aquela pele que recobre a glande. Então, vocês vão evidenciar toda a glande, vão tracionar mesmo, puxar a pele um pouquinho para baixo e vão começar a fazer a limpeza por essa região, tá? Em movimentos únicos e movimentos circulares. Vocês vão pegar toda a glande e vão limpar ao redor dela. Vocês vão começar lá no meato urinário da glande, tá? Que é aquele ósseo da uretra, aquele buraquinho da glande. Começa por aquele orifício e vai descendo por toda a glande. Depois que vocês terminaram a glande, vocês vão para o prepúcio, depois o corpo do pênis todinho. Depois que vocês terminaram o corpo do pênis, vocês vão para as pregas inguinais e para a bolsa escrotal. Depois que vocês terminaram a bolsa escrotal, vocês começam já a enxaguar, tá? Que vocês já terminaram a higienização. É comum, senhores, o técnico de enfermagem, os técnicos de enfermagem que estão na assistência, eles já têm essa noção. Os enfermeiros mais ainda, porque o enfermeiro ele faz muitos outros procedimentos que são apenas de enfermeiros com as genitárias humanas, tá? Tanto a masculina quanto a feminina. Pode ocorrer nessa manipulação de colocar o pênis para um lado, colocar o pênis para o outro, ficar esfregando a gaze nele, o homem tenha uma ereção, tá? E ele, muitas das vezes, pode se sentir envergonhado. Isso é normal, isso é fisiológico, porém, vocês não devem parar o procedimento e não devem ficar constrangidos, porque vocês são profissionais da saúde. Então, vocês não vão se abalar e não vão se desestabilizar com esse tipo de coisa. Geralmente, quem vai ficar constrangido é o paciente, tá? Mas explica para ele que isso é normal, pode acontecer e é algo involuntário. Só para vocês não terem nenhum tipo de surpresa na hora. Já que vocês terminaram o procedimento, vocês já enxaguaram, vão retirar a comadre, desprezar toda a água da comadre no banheiro, né, no vaso sanitário. Vão retirar aquele saco plástico que vocês colocaram para
proteger o colchão, proteger o lençol e enxugar toda a genitália masculina, começando novamente da glande até o saco escrotal. Depois vocês vão colocar o prepúcio no lugar. O que é o prepúcio, gente? É aquela pele que recobre a glande. Vocês lembram de anatomia? Porque eu estou falando para vocês glande, estou falando prepúcio, mas vocês sabem o que é isso? Eu sei. Tá. É para ficar claro, para eu não estiver falando algo aqui que vocês não entendam. Enquanto vocês estavam fazendo a higienização, fizeram a secagem, gente, em alguns homens o prepúcio ele não volta sozinho, tá? Então vocês têm que recobrir novamente a glande com o prepúcio. Então tracione novamente aquela pele para recobrir toda a parte da glande, tá? Coloquem as roupas íntimas dele e deixem ele numa posição de conforto. Essa posição de conforto que eu digo para vocês é a que ele preferir. Se ele quiser ficar deitado de lado, de frente, de costas, é a posição de conforto dele, tá? Vão desprezar todos a rouparia que vocês utilizaram, se vocês utilizaram toalha, se vocês utilizaram forro, se vocês utilizaram algum lençol como toalha, colocar tudo isso no hamper. Vão levar a comadre para o banheiro, como eu já disse para vocês. Vão retirar as luvas, lavar novamente as mãos e fazer todas as anotações do prontuário. Do procedimento que vocês fizeram, como que vocês fizeram, os materiais que vocês utilizaram. E se vocês encontraram algo de estranho nessa genitália desse paciente, vocês também vão anotar isso, tá? Qualquer que fuja a normalidade. Se ele teve uma ereção, não precisa você colocar isso, porque isso não foge à normalidade, é algo fisiológico e algo que sim pode acontecer, tá? Quais são as recomendações que eu dou para os senhores na hora de fazer uma higienização íntima? Sempre respeitem o paciente de vocês, sejam o mais éticos possíveis, sempre conversem com ele. Mesmo na hora do procedimento, para quebrar o gelo, tentem conversar com o paciente de vocês, para que ele se distraia e do momento que vocês estão manipulando os órgãos genitais deles, porque essa higiene ela é recomendada principalmente para promover a higiene dele, eliminar qualquer tipo de odor, tá? Principalmente odores desagradáveis, prevenir infecções, porque vocês vão estar retirando todo o excesso bacteriano, eliminar a proliferação de fungos no caso das mulheres, porque, por exemplo, a mulher tem um fungo na vagina que nós chamamos de Candida albicans, tá? É um fungo normal, toda mulher tem esse fungo, Candida albicans. Se a mulher utilizar sabonete íntimo ou realizar a higiene da vagina inadequada, esse fungo começa a proliferar e a dar corrimento vaginal, que nós vamos chamar de candidíase, tá? Então, essa higiene íntima também facilita, diminui a proliferação desses fungos e evita com que a mulher também tenha um corrimento vaginal. Se o paciente puder fazer, senhores, o procedimento, ele não estiver totalmente imobilizado, o que vocês vão fazer? Vocês vão reunir todo o material e vão explicando para ele como que ele deve fazer. Vocês vão apenas observar e auxiliar se ele puder fazer, tá? Como eu já repeti algumas vezes já para vocês, o foco da nossa assistência não é que esses pacientes ficam independentes da nossa assistência, ou dependentes da nossa assistência, perdão. Se eles conseguirem auxiliar, se eles conseguirem participarem do procedimento, com a mínima mobilidade que ele tiver, vocês deixem ele participar, tá? Separem apenas os materiais e ajudem ele. Recomenda-se na literatura que essa higienização seja feita 3 vezes ao dia, tá? Especificamente com água e sabonete. E aqui estão algumas referências que eu utilizei na aula dos senhores. E nós encerramos a primeira parte da nossa aula de hoje, tá? Que é a higienização íntima. Senhores, vocês conseguiram compreender como que é a técnica de higienização íntima numa mulher e no homem e as diferenças de cada uma delas? A especificidade? Sim. Tá. Então agora nós vamos para a segunda parte da aula de hoje, tá? Que nós terminamos higiene íntima e vamos ver a higiene oral.
Esse material da higiene oral também enviei para vocês, tá? É só você, no final da aula vocês conferirem no grupo. São todos lá. Ontem nós vimos a higiene corpórea. Hoje nós vimos a higiene íntima e vai faltar apenas a higiene oral. Com esses 3 passos, vocês já conseguem fazer toda a higiene do paciente de maneira completa e satisfatória, tá? Gente, a higiene oral é caracterizada e definida como a limpeza da cavidade oral, tá? Ou seja, dos dentes, da gengiva, da língua e muitas das vezes da bochecha também. Não foquem a escovação de vocês apenas nos dentes. O objetivo dessa higiene oral é evitar que tenha algum tipo de infecção bucal, algum tipo de infecção cardíaca, digestiva ou respiratória. Por que tudo isso apenas fazendo higiene oral? Algumas bactérias que se alojam na boca, senhores, se elas não forem controladas, elas podem cair na corrente sanguínea e se espalhar diferentes tipos de infecção no coração. Então, a higiene satisfatória e adequada da boca previne tudo isso, infecções cardíacas, infecções digestivas e também infecções respiratórias, tá? As mulheres, quando estão grávidas, elas devem ter um cuidado redobrado, porque os hormônios da gravidez prejudicam a dentição dela e a proteção bucal, tá? Então, elas se tornam um pouquinho mais sensíveis. Tanto que no pré-natal, quando o pré-natal é feito de maneira correta e um bom pré-natal, além do acompanhamento com o enfermeiro, aqui estou me referindo ao pré-natal de baixo risco, além do acompanhamento semanal ou mensal com o enfermeiro, essa mulher também deve fazer o acompanhamento com o dentista. Isso é garantido pela lei, é garantido pelo SUS, tá? Isso quando o pré-natal é feito de maneira satisfatória. A higiene oral ela deve ser sempre realizada a primeira pela manhã, assim que o paciente acordar. Pode ser até na hora do banho, quando vocês estiverem dando banho, vocês já façam a higiene oral, tá? Façam todo o banho e depois façam a higiene oral. E também não tem contraindicação de vocês começarem pela higiene oral e depois dar o banho no paciente. Além dessa higienização feita pela manhã, tem que ser feita após todas as alimentações, tá? E antes de dormir também. Se o paciente necessitar ou quiser, pode aumentar essa frequência, mas minimamente tem que ser pela manhã, após cada refeição e antes de dormir. Então, são algumas vezes que vocês vão realizar isso. Compete a um enfermeiro e determinar para vocês, gente, qual que vai ser a realização e quantas vezes vai ser realizado, tá? Porque higienização é um cuidado de enfermagem. O médico não vai prescrever cuidado. Quem vai prescrever cuidado vai ser o enfermeiro, porque o enfermeiro tem instrumentos próprios, o enfermeiro tem uma base para fazer diagnóstico e para fazer prescrição também de enfermagem, tá? E tudo que ele prescrever de cuidado é realizado pelo técnico em enfermagem. Então, se vocês estiverem com dúvida quantas vezes vocês vão ter que fazer essa higiene oral, vocês perguntem diretamente para o enfermeiro, e se o hospital já tiver protocolado essa parte de sistematização da assistência de enfermagem, vocês só olhem na prescrição do enfermeiro, tá? Porque nem todo hospital tem essa sistematização. Então, perguntem para o enfermeiro que vai te falar quantas vezes e como que deve ser feita essa higiene oral. Mas, minimamente, tem que ser nesses horários que eu falei para vocês. Pela manhã, após as refeições e antes de dormir. Algo a mais tem que olhar na prescrição. Essa técnica é dividida, basicamente, em 3 grandes grupos de pacientes, tá? Pacientes que podem cuidar de si só, que podem realizar essa higiene, então vocês vão ficar apenas observando se ele vai fazer a higienização correta, e se ele precisar de algum material, vocês vão ofertar esse material. Os pacientes que estão impossibilitados de realizar essa higiene oral, mas ele está desperto, então ele está com alguma dificuldade motora, alguma dificuldade de mobilidade, e ele está acamado, daí vocês... mas ele está consciente, ele fala com você, consegue interagir, daí você faz o procedimento por ele. E também tem um terceiro tipo de paciente, que são os pacientes inconscientes. Se a pessoa estiver em coma, pacientes da UTI que estão entubados, mesmo assim tem que ser feita a higiene oral, tá, desses pacientes. Durante o cuidado, geralmente o enfermeiro ele deveria examinar a boca de todo o paciente e documentar tudo que ele encontrasse normal, para que quando o técnico fosse fazer a higienização, ele já saber o que ele vai encontrar.
se está faltando dente, se o paciente utiliza prótese, se o paciente utiliza algum tipo de aparelho ortodôntico, mas, infelizmente, senhores, muitos enfermeiros não cumprem a função dele de maneira satisfatória. Então, quem tem que fazer essa avaliação é vocês mesmos na hora de realizar a higiene oral, tá? Daí, se vocês encontrarem prótese, vocês retirem essas próteses. Próteses que eu digo é as famosas dentaduras, tá? Retirem essas próteses, faça a higiene da gengiva e posteriormente a escovação da prótese. Se o paciente possui aparelho ortodôntico, aquele aparelho normal de dente, vocês façam a higiene desse aparelho, do dente, da língua e da bochecha também. E se ele não tiver nada, tiver faltando algum dente, vocês também atenham-se a isso na hora de fazer a prescrição de enfermagem. Tudo que fugir da normalidade, vocês vão ter que anotar. Quais são as finalidades para fazer essa higiene oral? A limpeza da língua e dos dentes, obviamente, prevenir as infecções, principalmente infecção bucal, infecção cardíaca, infecção intestinal e as infecções respiratórias, como eu já disse para vocês. Bactérias da boca podem sim cair na corrente sanguínea ou no trato gastrointestinal e espalhar, disseminar alguns tipos de infecção. Combater alguma infecção que o paciente já tenha, tá? Por exemplo, se ele tiver com algum tipo de infecção já na boca, vocês têm que ficar diminuindo essa carga parasitária. E você só diminui essa carga parasitária se vocês fizerem a higiene oral desse paciente. Se ele tiver com cárie, ela pode se disseminar e cair na corrente sanguínea, porque cárie é uma infecção e é uma infecção contagiosa, tá, gente? Se esse paciente tiver contato com outro paciente que não tem, logicamente, no compartilhamento de talheres e também no ato do beijo. Também pode ser transmitida uma cárie. E também para proporcionar conforto e bem-estar dos nossos pacientes de maneira geral. Como que é a técnica quando o paciente ele pode se autocuidar, tá? Quando o paciente ele não tem nenhuma limitação. Eu disse para vocês que nós vamos ter 3 principais grupos. Pacientes que podem realizar o procedimento propriamente dito, então vocês vão separar apenas o material e explicar para ele o que ele tem que fazer e ele vai realizar. Os pacientes que têm dificuldades de locomoção e vocês vão ter que realizar o procedimento para ele. E os pacientes que estão inconscientes, ou entubado ou em coma, tá? Vamos começar com esses pacientes que eles podem sim fazer o procedimento por ele. Então aqui vocês vão fazer a separação de material e as orientações. Quais são os materiais que vocês vão separar? Vocês vão separar uma escova de dente ou uma espátula enrolada numa gaze, tá? Se for fazer a higienização da gengiva e o paciente não tiver escova de dente. Não, vocês não vão escovar a gengiva do paciente. Vocês vão fazer a higienização apenas com uma gaze. Creme dental ou algum tipo de solução dentífrica, tá? Muitos pacientes não optam por utilizar creme dental. Tem gente que prefere gel dental e por aí vai, tá? Então, o que ele for utilizar, você também separa. Um copo com água, tá? Para ele poder molhar a boca e enxaguar a boca. Uma cubarrim para que ele possa cuspir o creme dental e a água que ele fizer o bocejo, tá? Uma toalha de rosto ou uma toalha de papel para ele poder secar. Lembrando que aqui é o paciente que consegue realizar o procedimento por si mesmo. Como que é feito o procedimento, gente? Você vai explicar o procedimento para ele, vai chegar com os materiais, explicar o procedimento para ele, vai observar toda a cavidade oral que deveria ter sido observada pelo enfermeiro, mas vamos ver aqui no que ocorre na realidade, que muitos enfermeiros não fazem essa avaliação. Vocês vão lavar as suas mãos e calçar as luvas de procedimento, vão levar todo o material que vocês separaram para o quarto, tá? E dispor sobre a cabeceira da mesa que tem do lado do leito. Vão erguer a cabeceira da cama do paciente, se ele estiver deitado, né? Vocês vão deixar ele numa posição de semi-Fowler ou uma posição de Fowler, que é uma posição sentado ou de semi-sentado. Vão fornecer para ele uma toalha de rosto, solicitando para que ele proteja a camisola e o dorso do peito dele, tá? Colocar todo o material perto dele, vai orientar o modo que ele vai escovar esses dentes, porque quem vai fazer o procedimento vai ser ele, vai escovar toda a parte dos dentes, vai observar a higiene da gengiva e também finalizar com a higiene da língua. Vai orientar o paciente que ele aquela água que
vai produzir com saliva, ou a espuma que vai produzir para que ele cuspa na cubarrinha que vocês levaram, tá? Solicitar que ele enxague a boca e ele seque com a toalha que vocês ofertaram para ele ou com lenço de papel. Vão guardar a escova dele e vão deixar o paciente de maneira confortável, porque o procedimento já foi realizado. Aqui vocês só vão observar ele realizando esse procedimento e se ele precisar de ajuda vocês vão utilizar. Mas quem vai separar o material, vai organizar o procedimento para ele, vai ser o técnico de enfermagem. Depois que terminar tudo isso, vocês vão fazer as anotações, tá? O horário que foi feito, como que está a condição bucal do paciente, se ele faz uso de prótese, de aparelho ortodôntico, se tem algum dente faltando, se vocês encontraram alguma infecção bacteriana na boca do paciente, se tinha alguma anormalidade na língua dele, tudo que vocês encontrarem, vocês façam a anotação final. E dessa maneira a gente faz a higienização oral em pacientes que podem colaborar com o procedimento, tá? Agora vamos ver o procedimento daqueles pacientes que eles não podem fazer isso sozinho, tá? Geralmente é quando eles estão com alguma dificuldade motora ou eles estão acamados e não conseguem sair de lá, tá? Vocês vão separar novamente os materiais, que são basicamente os mesmos do procedimento anterior. Vão explicar o procedimento para o paciente, observar se tem alguma coisa faltando na boca dele. Vão lavar as mãos, calçar as luvas de procedimento, porque a boca é uma região extremamente contaminada, tá? É uma das partes mais sujas sujas entre aspas, tá, senhores? Colonizadas por bactérias e micro-organismos do corpo, do que qualquer outra parte do corpo. É a boca. Vocês vão levar os materiais que vocês separaram novamente para a beira do leito do paciente. Vão erguer a cabeceira novamente. Vão colocar uma cuba-rim sobre o queixo dele. Vocês aqui vão ter que fazer o procedimento. Vão obedecer a escova ou a espátula enrolada numa gaze. Colocar um creme dental ou a solução que estiver disponível no hospital. Vão começar escovando dos dentes para a gengiva. Daí a técnica de escovação, acredito que quase todos saibam. Começa com os dentes da frente, em movimentos circulares, depois de vai e vem nos dentes mais um pouquinho mais afastados, aqueles dentes lá do fundo da boca, tá? Terminam com a língua e com a bochecha. Escove a língua, senhores, sem muita pressão para não ferir ela e tome muito cuidado para vocês não irem numa profundidade muito grande, para vocês não fazerem o paciente provocar vômito, tá? É apenas no dorso dessa língua, não precisa ir até o final dessa língua para vocês provocarem vômito. O vômito ele é provocado pelo estímulo de um órgão que vocês estudam em anatomia, que nós chamamos de úvula, tá? Se vocês forem muito fundo com essa escova, vocês vão estimular a úvula e esse paciente vai ter um episódio de vômito, tá? Vão colocar a água na boca dele e pedir para ele bocejar, já que bocejar ele consegue. Vocês só vão ter que fazer a escovação. E se ele não conseguir colocar a água na boca com um copo ou com a cúpula que vocês levaram, vocês podem colocar um canudinho para ele sugar e fazer o bocejo dessa água, tá? Peça para ele cuspir essa água com essa espuma do creme dental dentro da cuba ou da cúpula que vocês levaram. Vão enxugar a boca e o rosto do paciente, tá? Se vocês notarem que ele está com algum tipo de ressecamento labial, vocês vão ter que fazer hidratação desse lábio, tá? Ou com lubrificante, ou com algum tipo de protetor labial. Vão lavar e secar a escova de dente, guardando, tá? Pode ser em papel toalha ou em algum protetor de escova, que as escovas dentárias hoje, quase todas estão vindo com um protetor de escova. Se a escova do paciente não tiver esse protetor, vocês só enrolem num papel toalha seco. Vão fazer novamente as anotações e qualquer tipo de anormalidade que fuja a regra, vocês também vão notificar. Assim, nós fazemos a higiene oral de um paciente que ele está acamado e com restrição de movimento, tá? E o paciente que estiver em coma, senhores, o paciente que estiver inconsciente, a técnica é mais ou menos essa. Porém, ele não vai sugar a água e nem colocar água na boca dele para fazer um enxágue e nem para molhar a escova, tá? Quem vai ter que fazer tudo isso vai ter que ser vocês e tomar muito cuidado para vocês não afogarem o paciente de vocês na hora dessa higienização.